Olá, queridos irmãos. Hoje avançamos ainda com a nossa série Heróis da Fé. Hoje é para dar a parte 2. E aqui vou trazer em abordagem, a princípio, quem era o Martinho Lutero. Para falarmos dos Heróis da Fé, estamos aqui a levar a base o dia 31 de outubro, o dia em que o Martinho Lutero fez um marco histórico contra as heresias proclamadas pela Igreja Católica Apostólica Romana naquele período. Afinal de contas, o Martinho Lutero, que pregou as 95 teses naquela porta aí, da igreja de Wittenberg, da Universidade de Wittenberg, quem era o Martinho Lutero? Queridos, o Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro do ano 1483 e morreu no dia 18 de fevereiro do ano 1546, vítima de complicações pulmonares. O Martinho Lutero foi alguém acadêmico, estudioso, que estudou bastante, pois que ele fez o bacharelato em Universidade de Artes, em Universidade de Erfurt, em 1505. O Martinho Lutero foi graduado em bacharel em artes em Universidade de Erfurt. Também isso foi no ano de 1505. Aos 22 anos, o Martinho Lutero já estava a concluir a faculdade de Direitos. Quer dizer que ele também era advogado. Também o Martinho Lutero foi ordenado como padre em 1507. Quer dizer, ele tinha um currículo bastante rico em academia. Ele prosseguiu a sua formação, não terminou apenas por ali. Prosseguiu a sua formação na Universidade de Wittenberg para cursar a teologia. Ele fez a teologia. Foi designado ao ensino de teologia e as preleções para a interpretação das escrituras e de textos bíblicos. E foi exatamente no dia 31 de outubro do ano 1517 que ele pregou 2 folhas grandes de papel, as suas 95 teses, lá na porta da igreja da Universidade de Wittenberg. Lá, exatamente, estamos a imaginar que o Martinho Lutero já fazia parte, ele como padre já fazia parte da classe dos padres, da classe dos nobres, da classe da direção da Igreja Católica Apostólica Romana. Contudo, dia 31 de outubro, comovido pelo amor à verdade, ele foi lá no dia em que as pessoas iam para adorar a Deus. Exatamente naquele dia, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg, lá na universidade, as suas 95 teses sobre a salvação pela graça, o que decepcionou bastante muita gente, inclusive também a própria direção da igreja sentiu como se fosse uma traição. Porém, com esta ação, no mesmo ano, o Papa Leão X, na altura que estava em vigor naquele momento ali, ele promulgou uma bula papal. E essa bula papal dava um prazo de 60 dias para que o Martinho Lutero pudesse se retratar daquilo que teria feito. Quer dizer, pela ação que ele fez, ele foi visto como traidor. Contudo, ele foi dado um espaço para assim se redimir, se arrepender e voltar à vista da direção da igreja e à vista de todos, vir dizer que aquilo que eu fiz, eu estava errado. Então reconheço, estou arrependido. Agora tudo o que a Igreja Católica está a fazer é algo verdadeiro. Você sabe como que é? Isso é uma ofensa à consciência. E qual foi o resultado disso? Depois de tudo isso, com aquela bula papal, estamos a dizer uma carta que vem diretamente do próprio Papa a exigir que o Martinho Lutero pudesse se retratar. O que ele fez? Pegou a bula papal e queimou publicamente na presença da multidão. Consegue ver que afronta é esta? Foi exatamente ali, quando ele fez essa ação, foi excomungado, foi retirado, rompeu os seus laços com a Igreja Católica Apostólica Romana desde aquela altura. Consegue ver com que coragem? Imagine só, Satanás, o que ele fez com essa data? Exatamente desde lá, apareceu na memória de Satanás que ele, desde lá e atualmente, ele passa a usar a data do dia 31 de outubro de cada ano, converteu isso como Dia das Bruxas. Quer dizer, o dia 31 de outubro, como a data dos Heróis da Fé, Satanás então converteu isso para dedicar-se a ele, como Dia das Bruxas. Queridos,
Aqui temos nós o exemplo de homem de fé, o verdadeiro herói da fé, o próprio Martinho Lutero. Contudo, no lugar dos heróis da fé, que é Martinho Lutero, assim como mais outros, Zwinglio, João Hus, entre outros, hoje nós temos os falsos na fé, os falsos heróis. Esse é que é o nosso assunto hoje. Afinal de contas, quem são os falsos heróis? São os orgulhosos, que fazem de conta as suas funções por dinheiro, por fama, por comida, por privilégios. Os falsos heróis são os orgulhosos que preferem exibir a sua classe, vocabulários lindos, em vez de simplificar a mensagem, a pregação, para fazer entender com clareza essa mensagem aos outros. Os falsos heróis exibem vocabulários lindos, complicando ainda a mensagem, em vez de facilitar a compreensão. Os falsos heróis são aqueles que lutam para subir no púlpito, enquanto muitas almas estão morrendo na sociedade, nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, até em suas vizinhanças. Estão a morrer, mas estão a lutar na igreja para tomar os púlpitos, para pregar nos púlpitos. Os falsos heróis são os que censuram e eliminam por inveja e ódio e se satisfazem com isso, prolongando até ainda mais o prazo de soltura da pessoa que foi censurada. Os falsos heróis são os que deixam de pregar a verdade presente por mensagem leve para agradar as pessoas. Os falsos heróis são os que usam os recursos financeiros e outros para fins pessoais ilicitamente, desviando o verdadeiro propósito destes recursos em detrimento de irmãos que estão a viver sem teto e igrejas sem condições e sem abrigos. Os falsos heróis são os que deixam de preparar o povo diante de eventos finais, claros, intensos e iminentes aos nossos olhos. Os falsos heróis são os que se unem pelo mesmo pecado e se elegem entre si. Os falsos heróis são os que têm coragem de subir ao púlpito ciente de contaminação por seus pecados e administram cerimônias dentro da igreja e programas na igreja. Os falsos heróis são os que conhecem a verdade, ensinam, mas fazem o contrário. Os falsos heróis são os que dividem a igreja e chefiam grupinhos, distorcendo atividades da igreja, corrompendo a espiritualidade dos irmãos. Os falsos heróis são os que, diante de erros e tendências malignas de seu líder, ancião, pastor e muito mais, mas não sabem reagir para ajudar esse líder que está errando. Os falsos heróis são os chefes que ninguém pode fazer nada sem a aprovação deles e eles aprovam quando lhes apetecer. Os falsos heróis são os que querem mandar em vez de servir. Os falsos heróis são os que caçam quem trabalha para lhes dificultar o progresso, reter e se gloriam nisso. Há irmãos que estão a trabalhar, mas há aqueles que estão a caçar esses que estão a trabalhar para lhes reter e dificultar o progresso da mensagem. Os falsos heróis são os que adquirem cargos e assentos na igreja e departamentos na missão, na união, entre outros, para mais lá em cima, até por além, mas usando vias ocultas. Estamos a falar macumbaria, bruxaria, entre outros. E tomam os assentos, tomam os seus cargos por via dessas. Queridos irmãos, tal como Martinho Lutero, João Hus, João Calvino, Zwinglio, entre outros, Deus quer homens e mulheres humildes e trabalhadores na missão, não chefes, nem dorminhocos, nem confusionistas. Deus não quer esses. Deus não quer como homens e mulheres frouxos. Deus quer aqueles que demonstram o amor ao próximo. Simplicidade e simplifiquem com clareza a salvação e direcionem almas para Jesus Cristo. Amém? Divulgue isso e faça chegar até a última instância, a última pessoa, por mais que seja a última pessoa de lá de cima, assim como a última pessoa de baixo também. Entenda que nós todos fomos colocados como colaboradores em favor da salvação. Ou colaboramos por ela, ou combatemos a salvação. Percebe? Deixa de ser falso herói. Esse aqui é salvando vidas para a eternidade. Compartilhe essa mensagem. Faça chegar onde puder.